ao comentário, hoje com a assinatura de Rui Malheiro. Bem-vindo, Rui. Boa tarde, João. Boa tarde. Vamos começar, obviamente, por analisar a próxima jornada. A sexta jornada começa já hoje com um Braga Naval. Exatamente, é um jogo que o Braga pretende regressar às vitórias e tem pela frente uma equipa que está a fazer um campeonato, se quisermos, um pouco abaixo das expectativas iniciais. O Braga, do meu ponto de vista, provavelmente neste jogo frente à Naval irá irá abdicar do 4-2-3-1 como tem jogado ultimamente e provavelmente jogar num 4-1-3-2 com dois avançados, provavelmente Lima e Mateus. Já a Naval costuma jogar num 4-2-3-1 que não deverá fugir desse esquema, rigorosa tática, mas com bastantes limitações no setor defensivo. Muito bem, amanhã o Benfica entra em campo na Madeira frente ao Marítimo. O Marítimo a tentar uma recuperação na tabela e o Benfica também não pode perder mais pontos nesta altura. Sim, o Benfica ainda não pontuou fora de casa neste campeonato, já o Marítimo ainda não ganhou. O Marítimo fez uma alteração no comando técnico, entrando o Pedro Martins para o lugar de Michel van der Gaag. No primeiro jogo, pelo pouco tempo de trabalho do novo treinador, que estava na equipa B do Marítimo, não deu para observar grandes alterações, mas pelos treinos que tem feito esta semana, parece que irá jogar em 4-2-3-1, reforçando o setor intermediário. O Benfica vai surgir num campo difícil, já que o Benfica perdeu pontos em 18 das 30 deslocações que fez à Madeira, mas é o jogo em que Jorge Jesus terá mais opções ao seu dispor, já que para além do Fábio Coentrão e do David Luiz tiveram problemas físicos durante esta semana, parece estarem recuperados. O Aimar chegou a ser dado como indisponível e registram-se os regressos do Kardec, que já ficou no banco contra o Sporting, e do Sálvio, que apenas jogou contra o Vitória de Setúbal. Rui, em tua opinião, Fábio Coentrão deve continuar a médio esquerdo ou deve recuar para a defesa? Creio que, em termos do que aconteceu em relação ao jogo do Sporting, creio que a possível alteração será mais no centro do terreno, talvez gerir um pouco o esforço do Aimar. Portanto, acredito perfeitamente que a asa esquerda continua a ser César Peixoto, Fábio Coentrão. Muito bem, de seguida entra em campo o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto pode somar a 11ª vitória em jogos oficiais consecutivas frente ao Olhanense. Não deve ser um jogo muito complicado para a equipa de Vilas Boas. O Olhanense está a fazer um belíssimo início do campeonato. Não é por acaso que é a melhor defesa do campeonato e o Marcelo Moreto, o guarda-redes, não sofre golos há 270 minutos. O grande problema do Porto neste jogo será um pouco semelhante àquilo que o Sporting teve, que é derrubar a boa organização defensiva que o Olhanense apresenta. O Olhanense é uma equipa que costuma jogar em 4-2-3-1, mas neste tipo de jogo é bastante provável que se apresente num 4-5-1. E aí há um jogador bastante importante, que é o ala Jorge Gonçalves, que provavelmente tapará as subidas de Álvaro Pereira, um jogador que começou muito bem a época. Fazendo com isso e tentando impedir que o Futebol Clube do Porto dê profundidade ao seu jogo. Do meu ponto de vista, a grande dificuldade que o Olhanense terá é, caso o Hulk continue a jogar como tem vindo a jogar, ter pela frente um jogador como Carlos Fernandes, que já não é nenhum menino. Muito experiente o defesa Carlos Fernandes. Mas quais são os principais problemas que a equipa de Dalto Fakirá pode pôr no Dragão frente ao Futebol Clube do Porto? A equipa do Olhanense apresenta muito rigor tático. A defesa não se movimenta muito, mantém-se sempre numa linha baixa, enquanto o meio-campo, neste tipo de jogo, e seguindo um pouco a linha do que aconteceu diante do Sporting, joga bastante recuado e com muito boa organização. Jogam muitas vezes começaram com uma linha formada pelo Fernando Alexandre, pelo Vinícius e pelo Nuno Piloto. Lesões do Fernando Alexandre e do Nuno Piloto obrigaram o Daoud Fakirá a fazer mudanças, mas, por exemplo, o Del, jogador com bastante experiência na primeira divisão, conseguiu suprir a falta de Fernando Alexandre, que, do meu ponto de vista, é um médio que dá grande equilíbrio tático a qualquer equipa. Muito bem, Rui. O Sporting entra em campo no domingo, frente ao Nacional em Alvalade. Que Sporting vamos ter? O de Lille ou o do Estádio da Luz, do jogo contra o Benfica? Provavelmente será um misto dos dois Sporting, isto pensando em termos dos jogadores a utilizar. É um jogo contra uma equipa que começou bem o campeonato, com 2 vitórias em 2 jogos, mas agora vem numa série de 3 derrotas consecutivas e a jogar um futebol fraquinho. O Sporting terá que jogar de maneira diferente. Acredito que haja uma alteração tática e nisso o Sporting
tem-nos habituado a constantes alterações táticas, não só de partida para partida, mas no decorrer dos jogos, mas apostaria talvez num 4-4-2, ou em caso do André Santos não recuperar, porque existe essa dúvida, talvez num 4-3-2. Creio que o grande problema do Sporting nestes últimos jogos tem sido dar profundidade à equipa. Contra equipas que jogam bem organizadas, num 4-2-3-1, por exemplo, que é o caso do Nacional, ou tem sido o caso nacional nos últimos jogos, o Sporting tem dificuldade em conseguir entrar pelas alas, explorar o jogo exterior, ou do João Pereira ou do Evaldo. E creio que esse será um fator determinante no jogo diante do Nacional para conseguir um bom resultado. Ou seja, conseguir fazer com que João Pereira e Evaldo consigam se libertar do muro que é construído pelos alas adversários. Muito bem, Rui, está feita a antevisão da 6ª jornada do Campeonato Português, que começa hoje à noite em Braga. Vamos também olhar para os campeonatos internacionais. A meio da semana jogou-se a 4ª jornada do Campeonato Italiano, da Série A e da Liga Espanhola. Vamos começar pela Série A. O Inter de Milão de Benítez já está no comando da Série A italiana. Sim, o Inter não começou bem a época e, aliás, perdeu a Supertaça Europeia, mas começa já a notar um crescimento de produção. E isso não é alheio, como aconteceu em várias outras equipas, a entrada a conta-gotas dos jogadores durante a pré-época, em virtude do Mundial. A grande virtude deste Inter é que não tem perdido pontos, ao contrário dos mais diretos rivais. Se não vejamos, o Brescia e o Kiev são neste momento os segundos classificados com 9 pontos, o Milan tem 5 pontos, a Juventus, que perdeu ontem em casa, tem 4, e a Roma e a Fiorentina, curiosamente, estão neste momento abaixo da linha d'água. Com apenas 2 pontos, Rui. Mas o que se passa com este Milão, que tem 4 grandes jogadores, a chegada de Ibrahimovic, Robinho a juntar-se a Pato e a Ronaldinho Gaúcho, o que é que se passa nesta equipa de Allegri? O Pato, de momento, está lesionado. A grande questão deste Milan é que o Milan mudou muito em relação àquilo que tem sido. Não tanto em relação ao Leonardo, mas este 4-3-3 do Allegri é um esquema bastante mais ofensivo. Neste momento, o Milan encontra-se com um problema que tem a ver também com o que tem acontecido com outras equipas. Vejamos, o Rubinho chegou já no final de agosto, início de setembro, o Ibrahimovic a mesma coisa, e é difícil criar rotinas. Creio que o Milan, em relação, por exemplo, à Juventus e à Roma, tem mais possibilidades de conseguir lutar contra o Inter. Mas, do meu ponto de vista, o Inter é francamente favorito à conquista do título italiano. Olhamos agora então para o Campeonato Espanhol, que também houve jornada a meio desta semana. O Real Madrid de José Mourinho venceu por 3-0 o Espanhol de Barcelona em Madrid. O Barcelona respondeu com 1-0 frente ao Sporting Gijón, sem Messi, é bom notar esse facto. E o Málaga de Josualdo Ferreira ganhou fora frente ao Getafe. Destaques, Rui Malheiro. João, curiosidade já para começar com o Málaga, que está a fazer um campeonato completamente atípico. 2 vitórias fora de casa, 2 derrotas em casa. Porquê é isto? Muito provavelmente tem a ver com o esquema de Josualdo Ferreira, a aposta em ataques rápidos e contra-ataques, que conseguem surtir mais efeito fora de casa do que em casa. Em relação à luta pelo título, o Real Madrid conseguiu uma vitória bem conseguida, não foi uma exibição brilhante, mas o 3-0, construído sobretudo no último quarto de hora, quando o jogo estava 10-10 devido à expulsão do Pep, e o Barcelona, que este ano está a sentir mais dificuldades em mostrar aquela capacidade goleadora, sobretudo nos jogos em casa. 2 jogos, apenas um golo marcado. Em relação ainda ao Barcelona, destaque para o golo de Villa, que conseguiu suprir a ausência de Leo Messi, que estará de fora nas próximas semanas. De referir ainda que este fim de semana o Real Madrid tem uma deslocação ao terreno do Levante bem mais fácil que a deslocação que o Barcelona terá ao terreno do Atlético Bilbao. Ambos os jogos no sábado. Rui, obrigado pelo teu comentário. Marcamos encontro para a próxima semana. Na próxima semana. Obrigado, Rui. Bom fim de semana. Notas finais agora para a